E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome de Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Judas, versículo 20 e 21. Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, os versículos 20 e 21, que diz assim: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Queridos, nós precisamos nos manter no amor de Deus. Nós precisamos nos manter achegados no Senhor. Como nós vamos fazer isso? Edificando a nossa fé, orando no nosso espírito o tempo todo. A Bíblia vai nos instruir a orar sem cessar. Isso significa andar ajoelhado 24 horas por dia? Não. Isso significa 24 horas por dia fazer uma oração super elaborada? Não. Quando a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, é para que o nosso espírito esteja constantemente em oração, para que nós estejamos constantemente alertas, espiritualmente falando. Nós precisamos nos manter ligados no espírito o tempo todo, porque às vezes a nossa rotina ela é tão pesada, ela é tão complicada, e a gente acaba não sabendo administrar o nosso tempo. E aí chega no fim do dia, a gente não orou, a gente não leu a Bíblia, a gente não meditou durante todo o dia. E aí a gente sente preguiça, fala, nossa, já tá tão tarde, hoje não deu tempo. E a gente deita e dorme. E no outro dia a gente acorda, faz as nossas coisas durante o dia, deita e dorme. E o nosso momento com Deus, ele vai ficando precarizado. Ele vai ficando para depois, né? Porque não tem problema se você resolve fazer o seu devocional à noite, se você resolve fazer de manhã, se você resolve fazer mais tarde, mais à tarde, né? O importante é que você faça, porque a rotina de cada um é diferente. Então, às vezes, se você for fazer de manhã, você não vai ter, assim, um tempo, uma disponibilidade para dedicar, para entender aquilo que você está lendo. Assim como algumas pessoas, se forem ler à noite, não vão conseguir dedicar igual se dedicariam de manhã. Então, nós precisamos pegar uma parte do nosso dia que a gente realmente consiga prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo e dedicar ao Senhor. Mas tal dia não vai dar para fazer no mesmo horário. Não tem importância. Se num dia para você é mais tranquilo fazer de manhã, faça. Se no outro é mais tranquilo fazer à tarde, à noite, faça. O importante é que nós edifiquemos a nossa fé todos os dias, porque Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade. Então, ainda que você não tire um tempo para fazer o seu devocional, né, tirar realmente um tempo para sentar, para ler a sua Bíblia, para orar, para escutar um louvor de manhã, nós já podemos levantar colocando Deus à frente do nosso dia. Senhor, eu te agradeço pela noite que eu tive, uma noite tranquila, de sono abençoado. Peço para que o Senhor esteja à frente do meu dia, Pai. E aí você coloca a sua vida nas mãos do Senhor durante todo o seu dia. Você está indo para o seu serviço? Deus, me guarda durante todo esse caminho, Pai. Me guarda durante esse percurso. Abençoa as pessoas, meu Pai, que agora estão indo para o serviço também, Pai. Que elas cheguem em paz, sabe? Então nós precisamos estar o tempo inteiro conectados com Deus. A Bíblia diz, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Nós precisamos lembrar todos os dias que nós temos uma vida eterna para contar.
Nós temos uma vida eterna para nos preocupar, porque a gente fica tão preocupado com a nossa rotina diária aqui terrena, que a gente esquece que nós temos uma vida espiritual para cuidar, que vai nos conduzir ao nosso verdadeiro destino, que é uma vida eterna. E o que nós fazemos aqui vai determinar, né? As nossas escolhas vão determinar se a nossa vida eterna vai ser no céu ou no inferno. Isso é uma coisa que ultimamente não tem sido tanto falado, né? Mas o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade, e nós precisamos nos atentar a isso, porque muitas vezes a gente não se atenta e a gente vai deixando as coisas espirituais de lado como se elas fossem secundárias, mas na verdade o nosso espiritual ele precisa ser priorizado, o nosso espiritual ele precisa ser a primeira coisa do nosso dia. Ele precisa estar em primeiro lugar no nosso dia. Isso não significa você levantar 5 horas da manhã para fazer o seu devocional, porque antes você acordava às 6 e o seu tempo já estava contado, então para fazer devocional de manhã você precisa fazer 5. Não, priorizar é você colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que você faz, tá? Isso não quer dizer que você precisa levantar mais cedo para fazer o seu devocional de manhã. Se isso for melhor, né, para você na sua rotina, que seja. Mas não tem problema você fazer o seu devocional à noite. Mas o dia inteiro nós precisamos orar. O dia inteiro nós precisamos vigiar. Que a Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Então, a gente só consegue resistir ao diabo quando nós edificamos a nossa fé. Como nós vamos edificar a nossa fé, queridos? Orando, tendo uma vida devocional com Deus, uma vida íntima com Jesus, colocando a nossa vida nas mãos dele e provando, né, todos os dias do cuidado dele. A gente aumenta a nossa fé, a gente edifica a nossa fé quando nós nos permitimos viver na dispensação do Senhor. Porque quando nós fazemos tudo com as nossas próprias mãos, nós estamos fazendo sozinhos. Mas quando nós chegamos no nosso limite, quando a gente olha para um lado e para o outro e vê que para chegar no nosso objetivo nós não conseguimos sozinhos, o Espírito Santo age de uma forma tão linda e aquilo ali edifica a nossa fé. Então, para a edificação da nossa fé, nós precisamos estar totalmente na dependência de Deus. Nós precisamos aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes os planos que nós traçamos, eles estão contando com a força do nosso braço. Mas os planos que Deus traça para as nossas vidas contam com a força de Deus que está em nós e nos capacita para alcançar, né, aquilo que Ele precisa que nós alcancemos. Então, queridos, não deixe a sua rotina corrida te distanciar do Senhor, sabe? Não deixe que o seu serviço te distancie do Senhor. Não deixe que o seu estudo te distancie do Senhor. Não deixe que os teus amigos te distanciem do Senhor. Não deixe que a tua ansiedade por ter uma casa, sempre um brinco, sempre tudo lavado, passado, te distancie do Senhor. Sabe, nós precisamos fazer o nosso melhor no serviço, nos estudos, na nossa casa, para os nossos filhos. Mas isso não pode de forma alguma tomar o tempo que deveria ser de Deus. Amém? Então, que nós continuemos edificando a nossa fé, orando no Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos, porque nós precisamos nos manter no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos conduzir para a vida eterna. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós te pedimos perdão, Pai,
por todas as vezes que nós deixamos de priorizar o Teu reino para fazer coisas terrenas, Pai. Por causa do nosso trabalho, por causa do nosso estudo, por causa dos nossos filhos, por causa da nossa casa. Nós entendemos, Pai, que nada disso pode tomar o Teu lugar. Então, Pai, que neste dia o Senhor nos ajude a Te priorizar, Pai. Que em todo tempo nós estejamos orando em espírito, que em todo tempo nós procuremos edificar a nossa fé com as palavras que saem da nossa boca, com os pensamentos, Pai, que estão circundando na nossa cabeça o dia inteiro, que nós possamos, Pai, filtrar os nossos pensamentos e dispensar, Pai, todo pensamento ruim que nos afasta de Ti, que nos afasta da fé, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos edificar outras pessoas com as nossas ações e com as nossas palavras, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, que nós não vivamos, meu Pai, com indiferença quanto ao Teu reino, que nós não vivamos uma vida cristã falsa, mas que a gente seja um reflexo do Senhor aqui na terra, Pai, que a gente consiga Te refletir dentro do nosso lar, que a gente consiga Te refletir dentro do nosso serviço, que a gente consiga Te refletir, meu Pai, dentro da sala de aula, que nós consigamos Te refletir, meu Pai, na roda de amigos, que por onde nós formos, meu Pai, o Teu Espírito Santo vá conosco e que nós deixemos, meu Pai, a Tua luz brilhar, a Tua luz irradiar por onde nós passarmos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda a edificar a nossa fé e a estar sempre, meu Pai, orando em espírito, para nos mantermos, meu Pai, aconchegados no Teu amor. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!